Meus queridos irmãos, nós vamos hoje para a 10ª lição da exposição da carta aos Efésios. 10ª lição. Se vocês depois quiserem levar para casa o esboço dessas lições, é só passar lá na livraria e adquirir essa revista, Estudos Bíblicos, o povo mais abençoado da terra. Todas as aulas estão disponíveis também no canal do YouTube. Todas. Você pode entrar lá, se quiser assistir ou compartilhar, está lá à sua disposição. Efésios 5, de 1 a 21, é o texto que nós vamos expor nesta manhã. Efésios, capítulo 5, verso de 1 a 21. Acho que Deus está abrindo portas. Hein? Eu não tenho relação nenhuma. Efésios, capítulo 5, versos de 1 a 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque os que eles fazem em oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ler juntos, irmãos, versos de 15 a 21. Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A bênção da santificação. Esse é o tema dessa 10ª aula de exposição da carta aos Efésios. O tema do livro é o povo mais abençoado da terra. A ideia bíblica, irmãos, de santificação é a de separação. Separação. Mas separação para um uso exclusivo de Deus. Você é separado, tirado do mundo, separado por Deus, e Deus então vai usar você como um vaso que santificado. Vamos entender isso, por favor,
Vamos lá para 2 Timóteo, por favor, veja lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Então, todas as vezes que você for ler ou tentar entender o que significa santificação na Bíblia, a ideia sempre é essa. É algo ou alguém que foi separado e purificado por Deus para ser usado por Ele. Essa é a ideia de santificação. A doutrina da santificação, ela tem dois aspectos que nós precisamos compreender sempre. Existe aquela santificação que é chamada na Bíblia de santificação posicional. O que significa isso? Significa que em Cristo eu tenho uma posição de santo. De santo. Tá certo? Não precisa mandar o seu currículo lá para o Vaticano, não precisa você fazer algum milagre. O fato de você estar em Cristo, você é um santo. É uma santificação posicional. Vamos ler, entender isso, por favor? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. O que diz lá? 1 Coríntios 6, 11, o que diz? Tais fostes alguns de vós, mas fostes santificados, mas fostes o quê? Justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Quer dizer, no passado você era um monte de coisa. Você não prestava, eu não prestava, nós não prestávamos. O fato de nós sermos justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus, nós temos a posição de santos. Nós somos santos posicionalmente. Uma posição que nós temos diante de Deus. Ok? A outra palavra para santificação é a santificação experimental. Então, uma é posicional. Eu sou santo. Eu tenho uma identidade, eu sou um santo, um separado por Deus. Mas agora eu vou entrar num processo de experimentar, ou de crescer em santificação. Essa é a segunda ideia. A santificação experimental é o processo de santificação, quando nós vamos deixando as práticas pecaminosas do velho homem e nos revestindo das práticas do novo homem. Aquele processo de transformação que é gradual. A santificação posicional é um ato único, ele nos fez santos. Mas a santificação experimental, ela é um processo. É um processo. Deu para entender ou não? Está entendido? Então vamos lá. Vou explicar isso para vocês direitinho aqui. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, 2. Você vai descobrir que Paulo, ele que chamava até Atos, era todo mundo discípulo, agora ele vai, sempre que ele vai escrever, aos santos, aos santos, aos santos, aos santos. Santos aí, não é torcedor dos santos, não. É o que o cara é em Cristo Jesus, a posição que ele tem. Vamos ver aqui que a ideia está contida aqui no verso 2 de Corinto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Lê comigo aí. A igreja que está aos santificados chamados para ser santos, como todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Esses santificados em Cristo aí é o que é? É a nossa posição.
Fomos santificados em Cristo Jesus. Mas ele vai completar a ideia dizendo, chamados para o quê? Ser santos. Olha, se nós já somos, para que ser? É porque esse processo aqui é o processo do desenvolvimento da santificação. A primeira é uma posição, a segunda é um processo de santificação. Está dando para entender? Está claro para vocês isso aí? No ato da minha santificação posicional, não há nenhuma interferência humana. Mas no processo de santificação, existe a participação humana. Porque eu agora já sou crente, eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, eu posso resistir ao diabo, eu posso fugir da tentação. Eu não sou mais um homem o quê? Natural, sou um homem o quê? Espiritual. É muito importante nós entendermos isso. Vamos ver o que Paulo coloca lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis o quê? Fazendo, continueis o quê? Progredindo cada vez o quê? Mais. Que progressão é essa? A progressão de uma vida que agrada a Deus, uma vida de santificação. Aí ele vai colocar assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Presta atenção. Cada um cuida do seu corpo. Santificação é uma coisa que cada um deve cuidar da sua. Tá certo? Ah, eu não me santifico porque a igreja não me ajuda. E a igreja vai ajudar você a santificar? Nunca. Você é que tem que cuidar da sua santificação pessoal. Certo? Tem uns crentes xarope que ele acha que a santificação é uma coisa que ele vai receber. Não, meu irmão. Deus chamou você. O Espírito Santo habita em você. Você tem a Bíblia, você sabe orar. Então você vai cuidar da sua santificação pessoal. E ele vai colocar isso mais claramente. Versos 7 e 8. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. O que é que ele diz? Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Se ele nos chamou para a santificação, é porque eu ainda não estou o quê? Santificado completamente. Eu sou um santo pecador. Eu sou um santo que estou lutando para não pecar mais. Eu estou num processo de santificação. Falei com vocês aqui na aula passada, na exposição da primeira parte do capítulo 5, que santificação é mudança de hábito. Aquele que, quando não era crente, mentia, agora não mente mais e passa a falar o quê? Não é deixar de mentir, é substituir o ato de mentir por falar a verdade. Aquele que era ladrão, agora não rouba mais, trabalha com as suas próprias mãos para ajudar o quê? Os outros. Então, santificação é você deletar os hábitos do velho homem e colocar na sua memória, né, programar sua memória para atos de santificação do novo homem. É desse jeito. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Nós só podemos com o poder do Espírito Santo. Quantas vezes você já fez voto que vai emagrecer aqui? Hein? Vou emagrecer. Vou fazer um regime esse ano. Eu já fiz tanto, meu irmão, que eu estou com vergonha. E eu perguntei para Deus, o senhor não ajuda esse negócio de voto para emagrecer? Né? Preste atenção.
É como se fosse uma memória de computador. Você tinha uma memória quando você não era crente. Aquela memória ali estava cheia de coisas que determinavam o seu o quê? Comportamento, o seu sentimento, o seu falar, o seu tudo. Agora Cristo veio, certo? Transformou você. Você agora tem que deletar e colocar na memória esses novos hábitos de crente. É fácil? Não. Mas no poder do Espírito Santo, a gente consegue. Faz o seguinte, nós vamos virar o ano, é isso? Pecado que você está cometendo esse ano, você diz, eu não vou cometer o ano que vem. Certo? Por exemplo, falar mal do pastor. Não vou falar. 2020, eu não vou falar mal do pastor. Certo? Então você vai, pega um papelzinho assim, põe assim. Você vai descobrir que sempre, é interessante, irmãos, porque sempre Paulo dá nome para pecado. Não é isso? Nós estudamos aqui as obras da carne, está lá nominalmente cada obra da carne. Então põe nome no teu pecado, diz, meu pecado é esse. Então eu tenho que deletar esse pecado aqui e vou incorporar aqui outro pecado. Por exemplo, outra virtude. Outro pecado não, outra virtude. Então, por exemplo, você é um murmurador. Todo murmurador, ele tem dentro de si uma raiz de amargura. Então você vai tratar no ano que vem disso aí e vai colocar gratidão. Gratidão. Porque a murmuração é o canto da insatisfação. Quando você murmura, você está dizendo para Deus, o Senhor não está me tratando bem. E se existe um pecado que Deus abomina na Bíblia, é o pecado da murmuração. Vamos voltar lá para o texto de Efésios, capítulo 5, versos de 1 a 21. Paulo vai tratar desse processo de santificação. E ele vai usar aqui, se você quiser grifar aí na sua Bíblia, 3 divisões no capítulo. Primeira divisão, Efésios 5, de 1 a 7. Paulo vai dizer uma coisa, vai dizer assim, imitai a Deus. Imitai a Deus. 5, de 1 a 7. Do versículo 8 ao versículo 17, Paulo vai dizer assim, andai na luz. Andai na luz. A terceira divisão vai dos versos 18 a 21. Aí vem outro imperativo. Qual é esse imperativo? Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos repetir? Imitai a Deus, andai na luz e enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a receita de Paulo aqui para os crentes de Éfeso e para nós. Então vamos lá. Versos de 1 a 7. Ele diz aí, essa palavra sede aí tem a ver com sede ou com o verbo ser, imperativo? O que vocês acham? Sede. É sede? Que sede é essa aí? Sede. É um imperativo. E se é imperativo, não é o quê? Opção. Você tem que imitar Deus. Veja que é de sede, pois, imitadores. Então, o imperativo aqui não está no singular, ele está dizendo que todo crente que é filho de Deus tem que imitar a Deus como Pai. Deu para entender? Todo crente deve se esforçar para ser um imitador de Deus. Veja, porque ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você vai descobrir aqui que a imitação, imitar a Deus, é um ato que é de alguém que é amado por Deus, que ama a Deus. Imitar aqui é imitar como? Com macaquice? Não. O que é imitar a Deus aqui? É imitar a Deus naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Sede, pois, imitadores de Deus. A palavra imitar
significa seguir e copiar. Mateus 5,48 diz assim, presta atenção, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha que padrão alto. Eu nunca vou ser perfeito como Deus é, porque Deus é perfeito no diapasão dele. Ele é totalmente perfeito. Mas esse ser de perfeitos como Deus é, ou seja, nós temos o nosso padrão aqui, então vamos ser o melhor possível, vamos dar de tudo na nossa imitação a Deus. O padrão de santidade de Deus exige do seu povo o seu próprio caráter santo. 1 Pedro 1,17 diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Então é imitar Deus naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Mas o grande motivo que temos para imitar é o fato de nós sermos o quê? Filhos de Deus. A pergunta é, Paulo, me responda, Paulo, em que eu devo imitar a Deus? Olhando para o texto. Pergunta de interpretação do texto. Se ele dá um imperativo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, em que eu vou imitar a Deus? Aí ele vai colocar isso. Versículo 5,2. Vamos lá? O que ele diz? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma o quê? Suave. Primeira maneira que eu tenho que imitar a Deus é andar em amor. Andar em amor. Paulo diz assim, o Deus é amor. E todo aquele que é nascido de Deus, João diz isso, né? Ama o seu irmão. Aquele que não ama, não conhece o quê? A Deus. Então, andar em amor. Outro dia eu estava discutindo com uma irmã aqui na igreja. Ela disse, pastor, eu não consigo amar ninguém. Não consigo, esse negócio de amar aqui, isso para mim é uma dificuldade. Eu falei, então você tem que fazer uma análise se você é convertida mesmo, minha filha. Convertida. E aqui, andar em amor, a referência diz como também Cristo que nos amou e assim mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma o quê? O amor, ele tem um aspecto o quê? Sacrificial. Tem ou não tem? Principalmente para os maridos, coitados. Não é isso? Está lá. Depois nós vamos estudar na próxima aula. Marido, né? Amai vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja. Eu fiquei perguntando para Paulo, por que Paulo não diz, mulheres, amem os seus maridos? Porque a mulher só casa por interesse, eles não amam, não. Estou chegando nessa conclusão. O que vocês acham? Hein? Mulher não gosta de marido. É igual a igreja não gosta de Jesus Cristo. Nós vamos estudar esse texto, tá? E eu quero resposta. Não quero aqui nhenhenhen, não. Eu quero que você me prove aqui. Nós vamos chegar lá. Mas o que eu acho interessante, meus amados irmãos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus. A maior marca de identidade do cristão é o amor, irmãos. Você imita Deus amando. Amando. E como é que Deus ama? O amor de Deus é o amor o quê? Ágape. É o amor que a razão de amar não está no objeto amado. Você tem que amar mesmo como imperativo de imitação a Deus. Eu quase endoido de estudar esse texto. Meu Deus, é muito difícil. E o Senhor salva os crentes, põe do lado da gente e diz que a gente tem que amar, Senhor.
Aí Deus diz, não, mas eu também botei o crente ruim, o irmão chato, mas eu botei o Espírito Santo dentro de você. E qual é o fruto do Espírito? O amor. Certo? Uma vez eu disse para uma irmã aqui no ministério da igreja, ela disse, minha irmã, você é muito chata, você só me ofende. Eu tomei a decisão de amar você. Vou amar. Você pode falar o que quiser, dizer o que quiser. Olha, eu vou amar você. Mas você é difícil. Difícil. Sabe? Confissões de um pastor. Mas vamos lá. Vocês não têm esse problema, vocês são tudo santos. Segunda maneira que nós temos andando em amor, Paulo continua, andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não existe amor sem doação. A maior prova de amor é quando nós entregamos aquilo que mais amamos, a nossa vida, pelos nossos irmãos. Irmãos, esse discurso, do contexto que nós estamos vivendo hoje, de narcisismo, de individualismo, está na contramão. Porque tem gente aqui na igreja que vem para o culto, não quer nem saber. Terminou o culto, às vezes não avisa, ele vai embora. Ele não quer saber de irmão, ele não quer saber da situação da igreja, não quer saber de missão, não quer saber de nada. Ele vem aqui para se servir, assim, ouvir um sermão, ouvir um estudo, depois vai embora. Santificação, meus amados irmãos, é andar em amor e amar sacrificialmente uns pelos outros. Veja que 1 João 3,16. Todo mundo gosta de João 3,16, mas 1 João é mais complicado. Veja lá o que diz lá. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Você que já decorou João 3,16, decora aí também 1 João 3,16. O que diz lá? Bem forte, 1 João 3,16. O que diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é o amor. Ele deu a vida por nós. Eu estava assistindo na semana passada o amor que os flamenguistas têm pelo Flamengo. Não é um negócio impressionante. Eu até torci pelo Flamengo. Eu sou palmeirense, torci, porque eu prefiro o flamenguismo do que o argentino. Né? O Flamengo ganhou. Mas eu vi aquele povo, parece que é uma coisa irracional. Né? Uma paixão louca. E eles estão dispostos a morrer, a matar, por causa daquela paixão. Que a turma chama de paixão do futebol. Mas a Bíblia fala de amor. De amor. Então, como é que eu posso imitar a Deus como filho? Andando em amor, sacrificando-se pelos irmãos. Versos 3 e 4. Terceiro motivo que Paulo vai dar. Mas a impudicícia. Por favor, entre no Google aí, quem tiver, e põe essa palavra, impudicícia. Explica para a gente aí. Eu sei, mas eu queria que você aprendesse aqui. E também essa palavra chocarrice. Tem nada a ver com chocadeira. Mas veja o significado dessas duas palavras. Porque você diz, pastor, falou duas palavras, está lá na Bíblia, eu não estou entendendo nada. Hein? Impudicícia. Pronto. Aí inclui tudo, né? Imoralidade. Tudo aquilo que está relacionado com aquilo que não é puro, do ponto de vista comportamental, ético, sexual. E toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém o quê? A santos. Ou seja, você não deve praticar isso e às vezes nem ficar comentando esse assunto. Tá? São temas que não devem fazer parte da nossa agenda de conversa. Tá bom? Vamos caminhar um pouquinho mais, irmãos. Paulo ataca aqui os pecados sexuais da sua época, todo tipo de imoralidade
perversão sexual, adultério, etc. Um filho de Deus não deve praticar mais essas coisas e nem mesmo ficar o quê? Conversando sobre elas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Significa pureza dentro do âmbito daquilo que está relacionado aos pecados sexuais. Você acha que tem muito pecado sexual hoje? Hein? Tem demais, não tem? E agora você não precisa nem sair para pecar. Você peca em casa, pelo celular. Não é isso? Outro dia eu estava num site, vim botar num site de homens e mulheres acima dos 50. Falei, e quem disse que eu me inscrevi nisso aí? É desse jeito. Tudo você vai comprar uma passagem aérea, ou vai fazer curso da manhã, aí aparecem os negócios. Venha fazer parte desse site, não sei o quê. Conheça o site, conheça isso, conheça aquilo. É um negócio assim que eu fico impressionado com os adolescentes, o quanto essa geração está sofrendo. Porque a abordagem do ponto de vista dos pecados sexuais são terríveis. São terríveis. Com um agravante muito grande, é que esses pecados que eles são online, né? Eles criam uma perversão mental. É aí que entra a questão da pedofilia, né? De um monte de coisa que está atacando aí a nossa geração. Mas vamos lá. Vocês entendem mais disso do que eu. Estou só citando aqui, pelo menos, muriçoca essa hora. Vamos lá. Andando em amor, sacrificando-se pelos irmãos, vivendo em pureza. E aí vem uma coisa que ele vai colocar nos versos 5 a 7. Temor à ira de Deus. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Irmãos, preste atenção. O Filho de Deus sabe que o Pai corrige. E todos os pecados receberão a justa punição de Deus. Então não brinque com isso, não. Não podemos brincar com isso. Porque diz a Bíblia que o vosso pecado vos achará. Você pode esconder, trancar no cofre, mas um dia sai. Deus põe para fora. Inclusive para ser tratado, né? Tudo bem? A partir do versículo 8, qual é o outro imperativo? O primeiro é ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Segundo imperativo que Paulo coloca do ponto de vista prático. Hein? Versos de 8 a 17. Qual é o primeiro que ele diz aí? Verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois o quê? Luz do Senhor. Andai como filhos da... Veja que lá ele fala, andai como filhos amados, né? Porque Deus é amor. E agora ele diz, andai como filhos da luz, porque Deus é luz. Andai como filhos da luz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Aqui não dá para fazer muita exegese, você já sabe, o assunto é fácil. Eu quero colocar quais são as razões porque nós devemos ser luz, ou andar como filhos da luz. Primeira delas, por causa da nossa identidade. Nossa identidade. E aí você precisa entender, no versículo 8, que ele diz que agora nós somos luz do Senhor, e nós somos filhos o que? Da luz. Antes de ser filho da luz, você era filho das trevas. Você era filho de Satanás, você vivia debaixo da influência dele. Agora você virou crente, você foi transformado, veio para a luz. Deus transportou você do império das trevas para o reino da sua luz. Então você vai andar agora como filho da luz, porque houve uma mudança na sua identidade. Na sua identidade.
Pelo fato de sermos filhos de Deus em Cristo, somos também filhos da luz. Vamos abrir lá na primeira carta de João, João 1, versos de 5 a 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 5 a 7. O que é que diz lá? Vamos lá, gente? João 1, de 5 a 7. O que é que diz? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é e não há nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica o quê? Todo pecado. O fato de você andar na luz, e andar na luz aqui é andar em comunhão com Deus, isso não vai significar que você não vai pecar. Mas pelo fato de você estar andando na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque a luz revela o seu pecado. Não é assim? Você quando peca como crente, você não fica triste, não? Fica ou não fica? Primeira coisa que o Espírito Santo faz é entristecer dentro da gente quando a gente peca. E o que é que o pecado faz? Rompe a nossa comunhão, o quê? Com Deus. Ele estava tão bem com Deus, naquela intimidade, pecou. Aí o negócio estragou tudo. Aí vai lá, ora, pede perdão, aí volta à comunhão. Certo? Vocês gostam. Porque crente agora vem para a igreja, o negócio de crente agora é Wi-Fi. Quando o crente chega no lugar, quando não tem Wi-Fi, ele fica doido. Porque ele quer estar o quê? Conectado. O pecado desliga o Wi-Fi com Deus. A comunhão. Mas quando você confessa o seu pecado, o Wi-Fi volta a funcionar. Você volta a estar o quê? Conectado, ligado. É meio grosseiro, mas é para explicar, né? Vamos caminhando, gente. Por que que nós devemos andar na luz? Porque nós somos luz, e Deus é luz. Mas por causa dos frutos da luz. Paulo vai colocar isso, é uma coisa linda que ele coloca aqui. Né? Versículo 9. Fruto da luz, o que é fruto da luz? É aquilo que a luz o quê? Produz. Quais são os frutos da luz? Ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é o quê? Então, quando você anda na luz, você desfruta dos frutos dessa comunhão com a luz. São essas coisas agradáveis aqui. É interessante que Paulo apresenta alguns desses frutos. A luz produz o quê? A bondade, a justiça e a verdade. A luz é símbolo da pureza, da transparência e da beleza moral. Quem é da luz produz fruto de natureza moral que agrada o quê? A Deus. Mas Paulo vai colocar outra coisa. Versículo 11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas, o quê? Das trevas. Veja a comparação. A luz produz o quê? Frutos. Mas as trevas, elas são o quê? Infrutíferas. Você não ganha nada. Você não lucra nada com as trevas. Ele vai dizer aqui, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se aproxima da luz. A luz revela e reprova aquilo que é errado. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas, antes, porém, reprovai-as, porque os que elas fazem ocultos
Só referir é vergonha. Vamos ver o que Jesus diz lá em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 20, né? 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que? Por que eles amaram mais as trevas e a luz? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Porque ao chegar para a luz, eles são arguídos em suas obras. Você já notou que quando a gente peca, a primeira coisa que a gente faz é fugir de Deus? Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu. E Deus sabia onde ele estava, mas Deus disse assim: Adão, onde estás? Como se a gente pudesse esconder de Deus, né? Quando você era criança, quando você estava com medo, o que você fazia? Levantava o lençol, botava na cabeça. Adiantava alguma coisa? Não. Mas você achava que estava o quê? Escondido e protegido. É desse jeito, meus irmãos. Nós somos assim. Quando o crente começa a deixar de vir para a igreja, se afastar da igreja, aí tem boi na linha. Porque quando o crente está em comunhão com Deus, ele quer ter comunhão com os irmãos. Quando o crente começa a se envolver com o pecado, a primeira coisa é que ele vai se afastando, se afastando. Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja, deixa de dar dízimo, começa a criticar a igreja. É interessante isso, é ou não é? Você já experimentou isso ou não? Eu já. Quando eu não estou bem com Deus, eu passo a ser um crítico de tudo. Eu fico dizendo como Davi: todo homem é mentiroso. Por que Davi diz isso? Porque estava em pecado. Então ninguém prestava para ele. Então ele media o outro por ele. Nessa igreja aqui ninguém presta. Quando o cara diz isso, é porque ele é que não presta. Tá certo? A Bíblia fala que para os puros todas as coisas são puras. Porque a janela dele ele olha de dentro, está tudo tranquilo. Então, gente, toma cuidado com isso. A luz produz a bondade, a justiça e a verdade. A luz revela e reprova aquilo que é errado. A luz produz o quê? Vida. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. A luz produz o quê? Vida. Vida. Aliás, a mulher, quando vai parir, ela vai dar o quê? A luz. Ela vai gerar o quê? Vida. Então, se você está em comunhão com Deus, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa que vai transmitir vida. Vida. A luz também produz discernimento. Veja no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Sábios. A luz é símbolo da sabedoria. A luz esclarece e dá discernimento em momentos difíceis e maus. O Salmo 112 diz que Deus derrama luz nas nossas trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quinto lugar, Efésios 5,17. O que é que diz aí? Por essa razão não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Quinta coisa que a luz produz é direção. Um filho da luz deve buscar a direção de Deus. Procurar compreender qual é a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. E Deus é essa referência, como farol. Como farol. Vamos lá, gente.
Terceira divisão. Qual é a primeira? Sede imitadores de Deus como filho amados. Segundo imperativo, andai na luz como filhos da luz. Terceiro imperativo, até o verso 21, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Novamente, é um imperativo que está no plural, certo? Você deve buscar o enchimento do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos do Espírito não significa que você é que vai se encher. Você vai ser o quê? Cheio. Você é passivo nesse processo. A ideia aqui é que você se coloca diante de Deus para que Deus o quê? Encha a sua vida. Encha a sua vida. Se você já tem o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Vai ser um negócio de dentro o quê? Para fora. Como Jesus diz lá, do seu interior fluirão rios de água viva. Desse jeito. Agora, irmãos, eu queria destacar quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. 3 coisas. Está aí nos versos 19 a 21. Você quer identificar se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Use esses 3 critérios. Certo? Fulano, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Tá certo, meu filho. Vou avaliar a sua vida aqui, para ver se você é cheio mesmo do Espírito Santo. Você diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo, pastor. Tá bom, filho? Eu também quero. Nós vamos juntos nessa busca. Quais são as evidências, as consequências de uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Versículo 19, o que diz lá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos, o quê? Espirituais. O que significa isso? Uma vida de louvor e adoração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está constantemente o quê? Louvando a Deus. Ele louva sozinho, ele louva entre os irmãos. E aqui, toma cuidado, porque tem uns irmãos aí que se dizem cheios do Espírito Santo, mas ele só quer cantar rock. Não, filho. É para cantar o quê? Hinos e cantos espirituais. Como é que você deve fazer isso? Hein? De coração. De coração. Às vezes você está cantando porque o pendrive está ligado lá no rádio. Você está cantando, mas está dirigindo, dizer o quê? Não é assim não, filho. É cantar de coração. Porque a boca fala, o coração está cheio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está sempre louvando e adorando a Deus. Segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, evidência. Versículo 20, o que é que diz aí? Vamos lá? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor e adoração, e agora vem o quê? Gratidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa o quê? Agradecida. Agradecida. Como é que é isso, gente? Primeiro, o que é a ação de graças? É o grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Quando é que se deve dar graça? Ele diz o quê? Sempre. Isso é, em todas as circunstâncias e a todo tempo. Pelo que deve dar graças. O que diz aí o texto? Graças por tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, não existe uma pessoa cheia do Espírito Santo ingrata, murmuradora, insatisfeita, sem contentamento. A quem se deve dar graça? A nosso Deus e
e Pai, aquele que é a fonte de todas as coisas boas que o homem pode receber. Como se deve dar graças? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira característica de uma vida cheia do Espírito Santo. Pode deixar o povo entrar, e pode ir sentando, e daqui a pouco começa o culto. Qual é a terceira característica que está aí no texto? Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de se tornar soberba, independente, ela se torna o quê? Submissa e serva de todos. Um pastor que não é cheio de Espírito Santo, ele se acha. O músico é muito perigoso. Essa área da música, porque o músico, ele canta bem, toca bem. E ele acha que se ele não tocar no culto, não cantar, Deus não será louvado. Porque ele é o cara. A igreja está cheia de gente assim, ó. Se eu sair dessa igreja, essa igreja não vai para frente. Se eu largar o pastorado dessa igreja, a igreja vai morrer. Meu filho, preste atenção. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de ser soberba, ela é o quê? Serva de todos. Ela é submissa uns aos outros. Deu para entender o negócio? Servo não briga pelos seus interesses. Não briga. Vamos então fixar os 3 imperativos. Quais são os 3 imperativos? Hein? Sede, imitadores de Deus, como filhos, o quê? Amados. Segundo imperativo, sede, luz, porque sois filhos da luz. Terceiro imperativo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então fica com esses 3 imperativos aí e medita na palavra de Deus, que isso vai ajudar muito. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando. Hoje vai ter um culto, vai ter um coral jovem aí. E eu estou sem a liturgia do culto. Você tem aí, Lourdes? Depois você me dá para mim, porque houve umas mudanças, não vai ser essa liturgia que está impressa no boletim. Hoje o culto vai descer fogo. Espero que seja fogo santo, né? Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra é tão clara, Senhor, é tão simples para nós. O desejo que o Senhor tem para nós é de uma vida de santificação. Mas o Senhor conhece a nossa fraqueza, as nossas lutas. Mas nós não queremos nos justificar nesta noite, por nada. Queremos é que o Senhor nos ajude. Que esses imperativos que são colocados aqui por Paulo possam ser assimilados por cada um que está aqui, que assistiu, que participou, e que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santificação, não na nossa força, mas na dependência do Senhor, da sua palavra, da oração, na total dependência da força do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos? Pode.